Mas não nos iludamos, né? Eles vão se reorganizar. Mauro, eles têm um poder econômico no Brasil, né? A extrema-direita, se você for ver, né, os operadores do mercado aí, essa turma que toda hora fica botando gosto ruim sobre qualquer ação do Lula, são caras de extrema-direita, né? Mas eu queria te pedir, na qualidade de analista político, o seu olhar para a extrema-direita. Hoje nós tivemos uma entrevista da Carla Zambelli. Carla Zambelli ficou praticamente persona não grata na extrema-direita. O clã Bolsonaro considerou uma das responsáveis pela derrota do Bolsonaro no segundo turno por conta daquele evento em que ela perseguiu um jornalista em São Paulo no dia do segundo turno de arma na mão. Falar em arma, né? É o nosso tema. E ela, hoje, dando troco ali, praticamente rompendo com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro tinha que estar aqui, que é um absurdo ele não estar aqui para liderar a extrema-direita, falando que precisam surgir novos nomes na extrema-direita, tentando salvar seu mandato e sua liberdade ali, elogiando o Alexandre de Moraes, disse que mandou e-mail, telefonou para ele, e aí concentrando o seu combate contra Lula e seu governo. Ontem ela fez uma postagem muito agressiva contra a Janja, inclusive. Mas eu queria menos olhar para a Carla Zambelli, que não tem tanta relevância assim, mas para pensar como é que você enxerga este campo da extrema-direita, que tem o bolsonarismo, que é hegemônico, mas não tem só o bolsonarismo, inclusive, né? A extrema-direita é mais ampla do que o bolsonarismo. Como é que você enxerga a extrema-direita no Congresso Nacional e como é que você imagina a estratégia deles para este ano? Olha, Mauro, a extrema-direita ela tem uma voz, por incrível que pareça, ela tem uma voz que não é o PL, né? Não é o pessoal do PL, é o pessoal do Novo. O pessoal do Novo é o pessoal da extrema-direita que tem a melhor elaboração para eles, né? Tô mais clara de quais são os objetivos econômicos, né, que eles perseguem. Então, se você acompanhar o discurso do Marcel Van Hatten, né, que é eu não sei se é o líder atual, mas é o camarada que mais fala, né, ele coloca claramente, né, os pontos de vista ultraliberais que se juntam com os pontos de vista de extrema-direita. Então, a liberdade do capital, que é a coisa que ele mais defende, ele é contra qualquer tipo de controle sobre qualquer ação econômica, ele é a favor da liberdade total, né? E a favor da maior restrições de gastos possível, né? Ele é contra qualquer tipo de gasto excepcional, né? Eles votaram contra o auxílio emergencial, para você ter uma ideia. Mas que era uma tentativa do Centrão. O Centrão tentou salvar o governo Bolsonaro. A gente fala comumente que o Bolsonaro fez de tudo aquilo, né? Mas quem foi aprovar aquela PEC, arrebentando o teto de gastos, ampliando o auxílio emergencial, quem jogou tudo ali foi o Centrão. Paulo Guedes resistiu o quanto pôde, né? E eles tentaram salvar o governo Bolsonaro, o Ciro Nogueira, né? O próprio Arthur Lira, né? Se empenharam fortemente nisso. E essa extrema-direita, ela não votou naquilo satisfeita, não, votou naquilo contrariada. E eles vão fazer esse combate ao governo Lula, não só do ponto de vista político, ideológico, acusando de comunista, essa bobageira toda, mas também do ponto de vista econômico, né? E aí que vai ser o maior embate que nós vamos ter com eles, porque vai ser nessas questões aí onde eles vão se opor a todo tipo de política que vise beneficiar o povo. Nós vamos ver. Agora, por exemplo, já está no Congresso a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que propõe um amplo subsídio para a faixa de renda mais pobre, né? Então, é lógico, só tem moradia popular se tiver subsídio, que é o que o Paulo Guedes tirou no Casa Verde e Amarela. Ele acabou com o subsídio no Casa Verde e Amarela. E agora nós vamos retomar o subsídio para moradia de baixa renda. Porque todo mundo fala dos moradores sair, mas como é que você vai resolver o problema daquele povo se não for fazendo moradia a preços que a pessoa consiga pagar, e não preço real, preço subsidiado? Só tem essa solução.
Não tem outra. Agora, quando você fala dessa liderança ideológica, vamos dizer assim, da extrema-direita, hoje no Partido Novo, né, que é muito mais ideológico do que a... Isso, por outro lado, dá também a dimensão do problema deles, né, do isolamento, porque o Partido Novo sofreu uma derrota acachapante nessa eleição, né, não superou a cláusula de barreira, corre risco até de extinção. Mas a gente caminha para uma confrontação interna na extrema-direita, essa Carla Zambelli por um lado, tem o Mourão de outro lado, enfim, o Bolsonaro enfrentará contestação na extrema-direita ao longo dos próximos tempos? Mauro, olha só, a situação deles, vamos analisar aqui. Eles sofreram uma derrota gigante no 8 de janeiro, eles achavam que iam tomar o poder, né, que aquela ação era para tomar o poder, você ocupar os 3 prédios, sede dos 3 poderes da República, é uma tomada de poder. Uhum. Eles estão com mais de 900 presos. Né? Bom, isso aí é uma crise. Imagina do nosso lado aqui, se nós estivéssemos com 900 presos da esquerda. Né? Isso seria uma situação de uma derrota muito grande. Então, para eles, é uma situação de desorganização. O Bolsonaro, ao invés de assumir, como a Carla Zambelli cobra dele, cadê você que não está aqui liderando, né? Não está aqui fazendo suas lives, mostrando a orientação? Ele abandonou, ele foi para os Estados Unidos e está lá passando férias, né? Os filhos também estão procurando se limpar aí de qualquer acusação para tentar não sofrer nenhum tipo de ação ou prisão. Então, quer dizer, e sobrou lá um núcleo dentro do Congresso Nacional, que, vamos dizer assim, os mais de direita são 50, 60, mas é um campo que chega a 120 deputados, né? Que vai fazer o combate lá, mas com várias orientações diferentes. Então, vamos dizer, o momento da extrema-direita é de desorganização. Né? Sofreram a derrota, não estão se recompondo ainda, mas, evidentemente, isso tende a decantar e essas novas lideranças, ou o próprio Bolsonaro, assumir aí a direção dessa turma acelerada, aí, dessa loucura toda. Interessante essa imagem que você traz, né? Com essa caracterização, né? Um momento de desorganização, né? É interessante. Mas não nos iludamos, né? Eles vão se reorganizar. Mauro, eles têm um poder econômico no Brasil, né? A extrema-direita, se você for ver, né, os operadores do mercado, aí, essa turma que toda hora fica botando gosto ruim sobre qualquer ação do Lula, são caras de extrema-direita, né? Essa elite empresarial brasileira, lógico, tem aquela elite que se apresenta, né? Os presidentes de entidades ou de grandes corporations, né? Que são pessoas que buscam, né, ter um entendimento do Brasil mais amplo. Mas o dia a dia, aquele cara que opera essas empresas, né, grandes empresas, são caras da extrema-direita. Então, eles têm esse poder econômico na mão, né, e, logicamente, esse poder econômico reflete na política. Aparece na política a todo momento. Toda vez, você vai ver, Mauro, toda vez que o Lula fizer uma medida popular, vai ter a voz da extrema-direita atacando, criticando, dizendo que não pode ser feito, que vai causar isso, vai causar aquilo. Né? Então, agora, por exemplo, agora entrou na pauta dos jornais, pelo menos estava ontem, a lei das estatais. Não pode mexer na lei das estatais. Porra, né? É um negócio... Né? A autonomia do Banco Central foi pauta durante quase um mês. Né? A discussão... Porque o Lula simplesmente falou tem que baixar os juros. Quer dizer, o presidente da República não pode dar opinião. Né? Uhum. Então, eles já criaram toda aquela história. O Lula quer mudar a autonomia do Banco Central, quer acabar com a autonomia. Tal. O Lula falou, olha, eu quero ver se ao final do mandato desse Roberto Campos Neto, se valeu de alguma coisa essa autonomia ou não. Melhorou a vida do povo ou não. O Lula falou, eu quero fazer um balanço. Daqui 2 anos eu vou fazer um balanço. Né? Então, é exatamente isso
que eles tentam a todo momento tumultuar o jogo e vão continuar tumultuando, né?